Apenas nós temos, com as mudas pequenas, nós temos alguns cuidados especiais no sentido de aproveitamento, porque tendo um tamanho reduzido, elas correm o risco de se perder nessa aclimatação, de se perder muitas mudas. Então nós fazemos um tratamento especial, que seria um plantio em substrato ideal para o seu enraizamento e colocadas então em câmaras especiais para favorecer o seu enraizamento, o seu desenvolvimento. Então, após algum período, entre 15 a 20 dias, essas mudas então serão plantadas no local definitivo, em embalagens especiais que serão então comercializadas com os agricultores. Nessa fase, se elimina o resto de meio de cultura que foram utilizadas a nível de laboratório, porque daqui para frente elas vão receber um substrato que coincide com o solo onde elas vão ser plantadas definitivamente. O que se está fazendo aqui é a lavação das embalagens que foram utilizadas para o seu reaproveitamento. Então, após a gema ser levada ao laboratório, ela permanece lá na fase de multiplicação por um período de 8 a 9 meses. E após esse período, então, ela é trazida para esse setor de aclimatação. Dependendo da época do ano, ela permanece aqui nesse local 30 dias a 60 dias, dependendo das condições climáticas. O agricultor, no momento que recebe essa muda, ela já está plenamente adaptada, podendo ele recebê-la e imediatamente, então, fazer o plantio na área definitiva. Aqui nós estamos na área de aclimatação, onde as mudas desenvolvem seu sistema radicular, seu novo sistema radicular, e adquirem o comprimento ideal para o seu plantio. Então o agricultor recebe a muda nessas condições. Nesse telado se tem um sistema de sombreamento, usando essas telas plásticas, para que haja um equilíbrio entre a temperatura e a insolação, haja vista que a muda, no momento que sai do laboratório, ela sai de uma condição extremamente favorável e aqui então ela passa a sentir os efeitos da natureza. Então nós temos alguns cuidados, que seria em termos de sombreamento, a fertilização, que é toda ela feita via foliar. Aqui nós temos um substrato que é apenas a sustentação da planta e o desenvolvimento radicular. E então a nutrição é feita via foliar. Além de outros tipos de embalagens que existem para a produção de mudas, nós utilizamos 2 tipos de embalagem, Esse que seria em saquinhos plásticos, que dá uma área de desenvolvimento radicular muito bom para o desenvolvimento da planta, porém com algumas desvantagens. No transporte de uma quantidade grande de mudas a longa distância, nós estaríamos levando
um peso desnecessário. E também ocupando um volume, né, na carga muito grande. Outro tipo de embalagem seriam esses tubetes, que facilita muito o seu manuseio e também no seu transporte. E o agricultor, no momento em que ele recebe a muda, é bastante prático, né, a sua retirada do tubete, e com um sistema radicular muito bem desenvolvido, ela pode ser plantada imediatamente. Então nós estamos, a partir de agora, utilizando basicamente esse tipo de embalagem, né, pelo pouco peso que apresenta e pela ocupação de volume pequena que ela apresenta. A utilização desse tipo de muda pode garantir a uniformidade da produção, com um aumento no potencial genético e isenção de pragas e doenças vindas de mudas contaminadas. A obtenção de mudas de qualidade sempre foi um problema para os bananicultores. Na maioria das regiões não existe viveiros de produção de mudas. Na hora de formar ou renovar um bananal, o que mais acontece é a procura por mudas nas vizinhanças da propriedade. Com isso, as mudas obtidas acabam gerando produtos de baixa qualidade genética. Isso quando não ocorrem disseminações de doenças transmitidas por mudas contaminadas. A saída encontrada pela EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, foi a produção de mudas pelo sistema de micropropagação. Nesse sistema, a multiplicação das mudas é feita através de uma pequena porção de tecido, que nesse caso é a gema apical. Essa gema é retirada da planta-mãe e levada ao laboratório, onde será trabalhada. Através de vários processos, essa gema é multiplicada e no final de um período consegue-se obter várias mudas a partir dessa única gema. Essa muda vai ser idêntica à planta que a originou, mantendo todas as suas características genéticas e com uma garantia de excelente estado fitossanitário. Durante todo o processo, existe um rigoroso controle de qualidade, sanidade e desinfecção, tudo para garantir a mais alta qualidade e pureza das mudas. O engenheiro agrônomo Neri Samuel Dalenogari conta como tudo começou. Pela necessidade sentida pelos agricultores de se obter uma muda de excelente qualidade, foi feito um convênio entre a empresa EPAGRE com a iniciativa privada, no sentido de viabilizar a produção de mudas de bananeira. A questão de 5 anos passados, esse convênio viabilizou a construção de um laboratório de micropropagação, de cultura de tecido, e que a partir daí se deu início ao processo de produção em escala comercial, objetivando atender uma necessidade sentida pelo produtor, que é a obtenção de mudas de primeira qualidade. O fornecimento das gemas apicais para a produção das mudas é feito através de matrizeiros ou campos de matrizes. A criação e a manutenção destes campos é que vai garantir o fornecimento de material comprovadamente de qualidade para produzir mudas pelo sistema de micropropagação.
Aqui nós estamos num campo de produção de mudas, de matrizes, que fornecerão a matéria-prima para o laboratório, onde vai ser feita a multiplicação, né, dessa cultivar. Né? Então nós temos aqui um bananal matrizeiro que as matrizes são previamente selecionadas, né, porque a produção vai representar fielmente a planta matriz. Então nós temos aqui a nossa matéria-prima, que seriam as brotações que independem do tamanho. Né? Elas podem ser pequenas, podem ser médias, assim como pode ser de um porte grande. Essas mudas vão fornecer a matéria-prima para o laboratório. De cada uma dessas mudas, nós vamos retirar uma pequena porção, que é a gema apical, que ela se localiza no interior, né, dessa planta, na altura do colo da planta, ou seja, a divisão entre o caule, que é subterrâneo, e o pseudocaule. Então, essa gema apical é que é retirada de uma dessas mudas e multiplicada em laboratório. Essa gema que é retirada do interior dessa planta, ela representa fielmente todas as características, estão contidas nessa gema, melhor dizendo, elas estão contidas nessa gema todas as características genéticas desta cultivar. Nós poderíamos comparar a um cérebro, a um computador. Então essa gema é que faz o comando, né, de todo o funcionamento de uma planta, desde a emissão de suas folhas, de raízes, a emissão do cacho, o momento correto em que cada uma dessas atividades a planta deve desempenhar. Então, como ela tem essa características de comandar o desenvolvimento de uma família, nós reproduzimos essas mesmas características a nível de laboratório. Esse matrizeiro foi formado com mudas oriundas de um bananal previamente selecionado e que representava fielmente as características dessa cultivar. Então, nós tendo o conhecimento do produto final, que nos interessa, que é a produção da banana propriamente dita, do cacho, nós trazemos para cá uma muda. E aqui nós então multiplicamos, nesse matrizeiro, nós multiplicamos essas mudas que vai fornecer o material para o laboratório. É lógico que um matrizeiro deve ter alguns cuidados, né? Com, por exemplo, que apresente as características da cultivar, que tenha uma adubação adequada. Neste caso não é usado nenhum defensivo agrícola, né, por questões de preservar, né, a qualidade genética da planta, a qualidade hídrica. Um bananal tem que estar em perfeitas condições de desenvolvimento para que se possa nos fornecer uma matéria-prima de excelente qualidade. No nosso caso, como nós não usamos defensivos agrícolas, porque o objetivo nosso não é a produção de banana propriamente dita, né? O que nos interessa é aquela gema apical que está no interior da planta e que ela está imune a pragas e doenças. Mesmo o bananal apresentando na sua folha ou na sua raiz algum problema, a gema está isenta dessas adversidades. Então, no momento que nós isolamos uma gema de um broto, nós estamos isolando também os problemas que estavam a nível de campo. A coleta da gema deve ser feita com cuidado, por pessoal treinado, para não comprometer a qualidade física do material.
Ainda no campo, é feita a eliminação parcial dos tecidos que não serão utilizados, mantendo-se apenas a parte central do rizoma e do pseudocaule. Após a coleta no campo, o material é levado para o laboratório, onde sofre uma segunda redução de volume. São feitas desinfecções rigorosas e, em seguida, o material é reduzido novamente, chegando ao seu tamanho definitivo. Tudo isso é feito em condições totalmente assépticas e com equipamentos apropriados. A gema, já com seu tamanho devido, é plantada em um vidro com meio de cultura, de consistência gelatinosa e composto de vários nutrientes, todos necessários para o bom desenvolvimento da gema. Esse meio de cultura também é previamente esterilizado. Logo após, esses vidros são levados às salas de crescimento e repicagem, onde receberão condições ideais de luminosidade e temperatura. Após um determinado tempo, por volta de 60 a 70 dias, forma-se uma pequena touceira de bananeira com diversas brotações. Essas brotações são então separadas e plantadas novamente em vidros com meio de cultura. Esse processo é repetido mais uma ou duas vezes, de acordo com a necessidade de novas mudas. Mas os especialistas alertam para a possibilidade de aparecerem muitas mutações genéticas no caso da repetição excessiva desse processo. Com a repicagem completa, as mudas são levadas para um viveiro de aclimatação, onde passarão a receber as mesmas condições ambientais de temperatura e umidade da região. Essa é uma fase delicada, pois as mudas passam de uma condição ideal para as condições ambientais normais. Nesse local, as mudas permanecem por um período recebendo adubação e tratamento fitossanitário, até atingirem aproximadamente 15 centímetros de altura. Encerrado esse ciclo, as mudas estarão à disposição dos agricultores, que podem ter certeza de estar adquirindo um material de alta qualidade genética e pureza fitossanitária. Safras e Mercado é a fonte de informações dos profissionais do mercado de commodities no Brasil e no mundo. Conte com a Safras e Mercado para garantir seu lucro na lavoura e na pecuária. Ligue para o Futura e saiba como receber na sua comunidade o canal do conhecimento por cabo ou parabólica. Milhares de telespectadores assistem à programação do Futura gratuitamente em diversas instituições públicas espalhadas por todo o Brasil. E a Fundação Vale do Rio Doce é um dos parceiros que garantem estes grandes resultados. Veja o boletim internacional. No fim de semana, a tempestade tropical Earth se dissipou na costa americana. Os fortes temporais e enchentes na Geórgia e nas Carolinas do Sul e do Norte provocou danos às plantações de milho e algodão. A chuva no sudeste
oeste americano impede as atividades agrícolas. Nas áreas próximas ao Golfo do México, as áreas de instabilidade tropicais provocam nuvens carregadas e muita chuva nesta segunda-feira. Na semana passada, o furacão Isis levou à costa oeste americana temporais e ventos fortes. Ainda restam chuvas isoladas, mas devem enfraquecer nos próximos dias. No sul das grandes planícies e na região meio-oeste, a massa de ar quente garante sol hoje. A maior parte do milho está em fase de maturação. A soja passa pela época de formação de grãos. Com tempo favorável, a safra de grãos americana deve ser recorde este ano. A temperatura sobe até o final da semana, aumentando o consumo de água nas lavouras em desenvolvimento. No norte, o predomínio de uma massa polar vinda do Canadá deixa as temperaturas mais amenas no norte das grandes planícies. A colheita do trigo de primavera avança sem maiores problemas e nos próximos dias não há previsão de chuva. Na Colômbia, a chuva frequente deixa o solo com boa umidade para o desenvolvimento da safra principal de café. As condições do tempo têm sido favoráveis ao desenvolvimento das lavouras. Os produtores esperam reverter uma parte dos prejuízos com a safra temporã, que foi muito afetada pelo calor e pela estiagem do ano passado. No Brasil, as áreas de instabilidade ficaram mais fortes e entraram no sul do Pará, Mato Grosso, Rondônia e também no Acre. Em Rondônia, as chuvas do mês passado induziram a floração do café em algumas regiões. Com o aumento da chuva, o chumbinho pode continuar crescendo neste mês de setembro. Os modelos de previsão numérica indicam chuva nos próximos dias. Apesar de mal distribuídas, elas devem atingir todo o estado até o fim desta semana, deixando o solo bem úmido. Veja agora a temperatura em algumas capitais brasileiras. Em meia hora você confere outro boletim. Até lá! A pupunha é uma planta produtora de palmito que pode ser uma boa opção de cultivo em diversas regiões do país. É uma planta nativa, a região amazônica, onde existe temperatura e precipitação elevada durante o ano todo. A adaptação da pupunha às condições climáticas do interior do estado de São Paulo é um desafio aos pesquisadores do Departamento de Engenharia Rural da Exalc, em Piracicaba. A Adriana, aluna de pós-graduação do setor de irrigação e drenagem, estuda as diversas formas de irrigação que se aplicam à pupunha. Um método que está sendo avaliado na Exalc para a cultura é a irrigação localizada. Técnicas modernas de irrigação possibilitam que a água seja aplicada no solo diretamente sobre a região radicular. Esse sistema, mais conhecido como irrigação por gotejamento, pode ser ajustado para fornecer água na medida certa para as plantas. Esse sistema possibilita a fertirrigação, ou seja, a aplicação de nutrientes junto com a água.
A Adriana vai nos mostrar alguns resultados de seu trabalho. Mas antes, vamos saber algumas características das plantas que estão sendo avaliadas na Exalc. A palmeira pupunha, ela é nativa de áreas com alto índice de precipitação pluviométrica. Melhores produtividades vão ser obtidas com precipitações entre 2.000 e 3.000 milímetros. Só que não só o índice de precipitação é importante, como também a distribuição das chuvas. Isso porque a planta ela não tolera período seco superior a 3 meses, que poderia ocasionar um atraso na produção do palmito e uma redução da frutificação. A temperatura, juntamente com a distribuição das chuvas, é que vão ser os responsáveis pela taxa de crescimento da planta, né, pela produção de palmito e pela frutificação. Apesar da planta ser uma cultura exigente em água, ela não tolera solos encharcados, os solos devem ser bem drenados. Como a cultura ela é nativa de regiões com alto índice de precipitação e até pouco tempo atrás as maiores regiões produtoras de palmito são regiões que estão localizadas em áreas com alto índice de precipitação, atualmente vem surgindo extensos plantios comerciais de pupunha, de palmeira pupunha no estado de São Paulo, né? E isso requer adaptação dessa cultura no seu novo ambiente, para a gente poder garantir o seu desenvolvimento e a produtividade. A precipitação média do estado de São Paulo é em torno de 1.360 milímetros, sendo que a distribuição é irregular, porque a gente tem em torno de 1.030 milímetros em época chuvosa e em torno de 285 milímetros na época da seca. A espécie que vem sendo plantada no estado de São Paulo, ela é uma espécie de clima úmido, que requer no mínimo 1.600 milímetros de chuva bem distribuídos. Então, a má distribuição de chuva do estado de São Paulo, associada à possibilidade da ocorrência de veranicos, podem comprometer os processos fisiológicos da cultura, que vai afetar o seu desenvolvimento e automaticamente a sua produtividade. A área experimental com a pupunha recebe dedicação integral. Ela foi implantada de acordo com as exigências desse sistema de cultivo. O sistema de irrigação fornece um volume de água pré-determinado, ajustado ao número de plantas existentes. Na área experimental está instalado um plantio de pupunha com 3 anos e meio atualmente, num espaçamento de 2 metros entre fileiras e 1 metro entre plantas, num total de 300 plantas que estão numa área de 600 metros quadrados. O sistema de irrigação utilizado no experimento é irrigação localizada, tipo gotejamento. Aqui a gente tem o cabeçal de controle, em que nós temos o filtro para fazer a filtragem da água, o manômetro que vai registrar a pressão de funcionamento do sistema, e existem as entradas que possibilitam a fertirrigação, que é uma vantagem do sistema de irrigação localizada. A pressão de serviço de funcionamento do sistema é em torno de 1,2 kg/força por centímetro quadrado. O sistema é composto, além do cabeçal de controle, de 6 linhas, sendo que as linhas estão espaçadas entre si de 2 metros. Além das linhas, nós temos os gotejadores, que estão distanciados a 30 centímetros. Nas linhas, nós temos inseridos os gotejadores, distanciados 30 centímetros entre si, e que trabalham com uma vazão de 1,7 litros por hora. A irrigação por gotejamento pode ser ajustada a diferentes tipos de solo e topografia. Aqui, a água é distribuída em pequenas doses, de acordo com o tempo programado. Outra vantagem da irrigação localizada em relação a outros sistemas é a possibilidade de automatização do sistema. Aqui, na área experimental, a irrigação localizada ela é automatizada, em que nós temos um painel de controle, em que nos permite programar toda a irrigação, o momento em que inicia a irrigação, quanto tempo vai ficar funcionando. Segundo a Adriana, outras formas de irrigação estão sendo usadas na cultura da pupunha.
A aspersão convencional ou o pivô central pode ser uma boa opção quando o clima e o terreno favorecem sua utilização. O pivô central pode ser favorável em grandes áreas, mas precisa ser bem manejado. Outros tipos de sistema de irrigação em que os produtores que estão cultivando pupunha estão empregando, estão utilizando, é o tipo de irrigação por aspersão e pivô central, além do gotejamento. A irrigação por aspersão é aquele sistema em que a água ela é aspergida sobre a superfície do solo, assemelhando-se a uma chuva. A desvantagem da irrigação por aspersão é que alguns fatores climáticos, como temperatura, umidade e a presença de ventos, podem influenciar nas perdas, aumentar as perdas de água por evaporação. Então, regiões em que há presença de ventos fortes e dominantes, temperatura do ar elevada e umidade relativa baixa, deve-se evitar o tipo de irrigação por aspersão. Outro sistema que está sendo utilizado para irrigação de pupunha em algumas regiões é o sistema de irrigação por aspersão tipo pivô central. Esse sistema ele tem como vantagem a mão de obra e a alta produtividade. Para se obter alta produtividade, a gente deve ter um alto coeficiente de uniformidade de aplicação de água. Para culturas como a pupunha, cujo sistema radicular é superficial e é uma cultura de alto valor econômico, o coeficiente de uniformidade deve ser superior a 80%. Como é característica do sistema de irrigação pivô central aplicar uma menor lâmina com maior frequência, esse tipo de irrigação, de sistema de irrigação, só deve ser aplicado em regiões cujo o solo apresenta uma textura leve ou média. Solos de textura pesada devem ser evitados para esse tipo de sistema de irrigação. Como é uma característica da irrigação por pivô central aplicar uma menor lâmina, só que com maior frequência, a irrigação, com esse tipo de sistema, ela tem que estar associada a solos leves ou de textura média, porque os solos de textura leve têm uma maior capacidade de infiltração e o pivô central tem uma alta intensidade de aplicação de água. Se o solo for pesado, a intensidade de aplicação de água vai ser maior do que a velocidade de infiltração da água nesse solo, o que poderá ocasionar empoçamento de água e um encharcamento do solo, o que é altamente prejudicial para a cultura, uma vez que ela é exigente em solos com boa drenagem. Mas a implantação de determinado tipo de sistema depende de diversos fatores. O produtor deve encontrar o equipamento que se ajuste às suas condições e que seja viável economicamente a sua utilização. A análise de viabilidade econômica na irrigação da pupunha é o próximo trabalho que a Adriana pretende realizar. A escolha do melhor método de irrigação tem que estar associada ao tipo de cultura, ao tipo de solo e às condições climáticas da região. A Adriana alerta que o excesso de água pode favorecer a disseminação de doenças. Ela diz que no experimento não ocorreu um grave ataque de doenças, apenas alguns sintomas de antracnose e ervínia. Mas o ataque de fungos do solo, causadores da fusariose, pode ser o principal problema associado à irrigação. No interior do experimento, foram instalados instrumentos modernos para medição do teor de umidade do solo. Esses instrumentos, os tensiômetros, são importantes para o desenvolvimento das pesquisas. Os dados coletados no local, juntamente com outras informações, são analisados e permitem avaliar a necessidade de água para a cultura nesse local.
para o manejo da irrigação e monitoramento da água no solo, foi utilizado um equipamento chamado tensiômetro. Esse tensiômetro é um tubo de PVC flexível com água destilada dentro e foi utilizado para se medir a tensão da água no solo. Este equipamento é chamado tensímetro de punção digital, em que a gente insere o tensímetro, uma agulha que tem dentro do tensímetro, e ele dá a tensão da água no solo. E através dessa, a tensão já direta em milibar, e através da tensão nós sabemos a umidade do solo. Existem outros equipamentos também utilizados para manejo da irrigação, como tanque classe A, lisímetro de drenagem, lisímetro de pesagem, de lençol freático constante, atimômetro. Então existe uma série de equipamentos para o manejo da irrigação, para que se possa fazer um manejo correto da irrigação. Como resultado do experimento, em função das variáveis medidas, como altura, diâmetro de tronco, comprimento da rax da folha, o tratamento 1, que foi o tratamento em que foi fornecido uma lâmina com maior intensidade e frequência, foi superior aos demais tratamentos para variável diâmetro na região do tronco, número de folhas, emissão de folhas novas, em que as plantas foram apresentando, em função da lâmina de água de irrigação recebida, um maior aumento em diâmetro do tronco e também emitindo um maior número de folhas novas. Existem alguns parâmetros que indicam a necessidade de água para a cultura. Caso o produtor tenha dúvidas em relação à necessidade de água para suas condições, ele deve procurar a ajuda de um engenheiro agrônomo. Além disso, o maior crescimento da planta começou a ocorrer aos 68 dias após o início das irrigações. A melhor camada para o manejo da irrigação deve ser de 40 centímetros, que é a camada em que ocorreu a maior variação de umidade do solo. Então, a camada ideal para o manejo da irrigação em pupunha deve ser até os 40 centímetros de profundidade. O coeficiente de cultivo encontrado para a cultura no estágio em que ela se encontra e nas condições estudadas foi de 0,97, aproximadamente 1. O coeficiente de cultivo, o Kc, representa o consumo da cultura. Ele vai nos dizer qual que é a evapotranspiração ou consumo da cultura. Então, por exemplo, para uma região em que a evapotranspiração mensal de referência seja de 60 milímetros, a necessidade ou o consumo da cultura vai ser 60 milímetros. Os resultados desse trabalho, desenvolvido na Exalc, são apenas o começo de uma série de pesquisas que precisam ser realizadas com a pupunha. A influência da irrigação sobre a qualidade do palmito é outro trabalho que deve ser realizado pela Adriana. A lâmina aplicada, que corresponde ao tratamento 1, que foi o tratamento em que, para alguns parâmetros, a planta apresentou um melhor desenvolvimento, foi aplicado 8 milímetros, ou seja, 8 litros por metro quadrado a cada 2 dias. Esses resultados obtidos foram obtidos durante a realização do experimento, em que a cultura se encontrava com 2 anos e meio, já próximo ao corte. Como as conclusões do trabalho fica a importância da irrigação para a cultura da pupunha cultivada em regiões em que tem baixo índice de precipitação ou que ocorre uma distribuição irregular das chuvas. A importância da irrigação fica comprovada à medida em que foi observado um maior aumento no diâmetro
do tronco da planta e uma maior emissão de um maior número de folhas novas para aquelas plantas em que estavam localizadas no tratamento e que recebeu a maior lâmina aplicada a um menor turno de rega, menor intervalo de irrigação. É importante salientar que esses resultados foram obtidos para as condições em que se encontra a cultura e para as condições de solo e de clima da região de Piracicaba. É possível também visualizar a diferença entre uma área em que foi irrigada e uma área em que não foi irrigada. Ao lado dessa, nós temos um outro plantio de pupunha com a mesma idade e que não foi irrigado desde o início da implantação da cultura. E é bem visível a diferença de desenvolvimento entre uma área e outra. A irrigação foi realizada durante o experimento apenas durante uma fase do desenvolvimento da cultura, não foi realizada desde a implantação da cultura no campo. Se isso tivesse ocorrido, talvez os resultados obtidos poderiam ter sido melhores ainda e a planta apresentar um melhor desenvolvimento vegetativo e ter uma colheita ainda, um corte antecipado em relação a essa cultura. Nessa área encontram-se as plantas que foram irrigadas a partir do primeiro ano depois da implantação da cultura. Então, nós podemos verificar que as plantas estão bem maiores, mais vigorosas e que apresentam uma maior uniformidade entre as plantas quando comparada com a outra área, que pode ter sido favorecido, essa diferença pode ter sido diminuída pela irrigação. O uso de diversos métodos de irrigação para a cultura da pupunha está sendo feito em várias regiões do país. Na Exalc, a irrigação por gotejamento mostrou bons resultados. Mas as pesquisas continuam, graças ao apoio dos órgãos financiadores das pesquisas e dos produtores rurais, os maiores interessados nesse assunto. A seguir, Sabor Rural, 11h30, Opinião, meio-dia, Notícias. Geadas,
Nas regiões sul e sudeste, a chegada do inverno traz a possibilidade de ocorrência de geadas. Os agricultores devem tomar medidas microclimáticas de curto prazo que ajudam a diminuir os possíveis danos às lavouras. Evite o plantio em baixadas onde o ar frio se concentra. Coloque terra junto aos troncos das plantas, evitando a geada de canela. Ou, se preferir, entre em contato com o agrônomo da sua região para saber de outras medidas de proteção contra as geadas tão comuns nesta época do ano nas regiões sul e sudeste. Os produtores agropecuários já podem contar com um novo parceiro para aumentar a produtividade do seu agronegócio. A Embrapa está lançando a sua Videoteca Rural. Através de programas em vídeo desenvolvidos por técnicos, pesquisadores, agricultores e profissionais de comunicação, a Embrapa, de forma didática, mostra passo a passo tecnologias apropriadas para minimizar custos e ampliar a eficiência produtiva. Cultivo do caju, da mandioca, coco, manga, abacaxi, uva. Além dos vídeos sobre produção de queijo de leite de cabra e inseminação artificial em caprinos, entre outros. A Videoteca Rural Embrapa leva aos produtores um conhecimento que irá tornar o trabalho com a terra um negócio muito mais rentável. Você pode adquirir os vídeos na Embrapa Produção de Informação a um custo que está ao seu alcance. A Embrapa realiza seu trabalho para todos aqueles que acreditam na terra e se dedicam à produção agropecuária. As estrelas sempre serviram de inspiração. Agora elas estão servindo à educação. Professor, o MEC está distribuindo para as escolas públicas o Guia de Livros Didáticos de 5ª a 8ª séries. Nele, os livros recomendados ganham 1, 2 ou 3 estrelas. Fácil de consultar, simples de preencher. Consulte o guia e envie suas escolhas para o MEC. Ajude a melhorar o ensino no nosso país. Agora você confere as informações climáticas. Nos últimos meses, a região sul foi fortemente afetada pelo El Niño. Aos poucos, ele perde força, mas ainda não desapareceu, influenciando os estados do sul. O El Niño continua sendo observado na medida que bloqueia o avanço das frentes frias às outras regiões brasileiras. O sul teve fortes temporais desde outubro do ano passado e perdas, principalmente nas lavouras de arroz. Houve quebra na produção de feijão e do fumo. Já a soja rendeu uma excelente safra. Em maio e junho, a distribuição de chuva próximo do normal na maior parte da região sul ajudou a colheita da safra de verão. Em julho, novos temporais, chuvas muito intensas em curto período de tempo e volume de chuva acumulado acima da média esperada na maior parte da região. Agosto não foi diferente e a chuva acumulada passou 2 vezes a média esperada para o mês na maior parte do Paraná
Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os valores ficaram acima do normal. Já em setembro, os temporais ficaram sobre o Rio Grande do Sul. Chove muito em toda a região. O trigo está com qualidade prejudicada pelo segundo ano consecutivo. Houve aumento da incidência de fungos nas plantações e muitas sofrem acamamento. Em meia hora você confere outro boletim. Até lá! Quem chega à colônia Murici, de cara percebe o sossego do lugar. Ela fica no município de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. É difícil acreditar que a 20 minutos do centro da capital paranaense existe um local tão calmo e cheio de histórias para serem contadas. Elas começam com a chegada dos primeiros imigrantes poloneses à região. O ano era 1878. No final do século passado, ficou esta antiga construção que deve ser tombada. Além das casas em estilo polonês, parece que muito pouco restou dos europeus, que nas primeiras décadas deste século continuaram vindo para cá. Apenas parece, porque na verdade o lugar mantém velhas tradições, costumes que são passados de pai para filho. Este grupo de dança folclórica, chamado de Wawel, em homenagem a um castelo polonês, é um dos exemplos do amor pela terra que ficou distante pelos milhares de quilômetros que a separam do Brasil e, ao mesmo tempo, tão próxima pela saudade. O grupo existe desde 1972, época em que nenhum desses jovens tinha nascido. Descendentes de poloneses, eles nunca pisaram na terra dos seus avós e bisavós, mas pela sincronia nos passos e disciplina que não foi preciso conhecer a Polônia pessoalmente para ter um carinho especial por ela. Para esses jovens, a dança é uma das formas de lazer preferidas, principalmente depois de um dia de estudos e muito trabalho na roça, onde eles ajudam seus pais no cultivo de hortaliças, a base da economia local. Se no passado, os primeiros que aqui chegaram viram na agricultura a possibilidade de dias melhores, hoje a atividade é a opção para, pelo menos, manter a qualidade de vida que conquistaram através do tempo. No palco, o espetáculo começa com Polônies, uma dança usada para saudar o público e agradecer à natureza pela fartura conseguida. Em seguida, vem o Cracóvia. Movimentos delicados e bruscos se alternam. Eles traduzem o contentamento pela expulsão dos tátras, que um dia invadiram a Polônia. Os braços erguidos comemoram a vitória sobre os invasores. A beleza das noivas e a disciplina dos soldados fazem do maso uma das danças polonesas mais graciosas. O balé conta a história dos rapazes que têm um destino certo, a guerra. Mas antes da partida, a despedida das futuras esposas e dos familiares é protocolo que nenhum soldado deixa de cumprir. Da região sul da Polônia vem o Goral, a delicadeza dos gestos das camponesas dá passagem para a agilidade dos lenhadores. Os lenços bordados e os machados traduzem a alma deste povo. A arte e o trabalho convivem em perfeita harmonia. A agilidade está no chão e também ganha as alturas.
Entre uma dança e outra, os irmãos dão uma prova de que o polonês está na ponta da língua. Weźmiemy nasze siekiery, pójdziemy, tak? E para relaxar bem, antes de voltar ao palco, elas simplesmente cantam e encantam. Entre as pessoas que conhecem bem a história do lugar está a dona Melícia, neta de poloneses. Ela ainda lembra o que ouviu dos mais antigos e também não esqueceu os detalhes de uma vida de quem um dia foi criança. Eles, quando desembarcaram, ficaram apavorados, choraram de desespero. Eles viram só mato pela frente, não era como hoje em dia, não. Achavam que não sobreviveriam, né? Sofreram muito. Sofreram bastante. Do começo da colônia, não tinha tratores, não tinha ferramentas, não tinha com que começar o trabalho, mas foram trabalhando, sobreviveram, venceram todas as dificuldades e se fizeram na vida mais tarde. E na infância, o que a senhora lembra mais? O que eu lembro, eu andava para a escola. Com 7 anos eu comecei. Andei até os 12 anos para a escola. Eu fazia 16 quilômetros a pé. E daí volta. Era 8 quilômetros da casa dos meus pais, à escola de Murici. Daí eu lembro que quando eu tinha 9 anos, eu fui picada por uma jararaca venenosa. Meu pai tinha ido para Curitiba pedir para um tenente, que era amigo dele, porque o meu irmão ia para a guerra, no tempo que os soldados iam para a Itália. Assim, meu pai pediu para o tenente, e o tenente tirou meu irmão da fila, porque ele ia embarcar no trem já. Meu irmão não foi para a guerra, mas eu quase morri, porque o pai não estava em casa, não tinha uma pessoa para me acudir. Até que veio um vizinho e foi a pé para São José. Encontrou meu carro ali, meu pai, com a carroça na costeira. Daí falou para ele o que tinha acontecido em casa. Meu pai fez a volta, voltou para São José, comprou a injeção. 11 horas depois eu tomei a injeção e fiquei salva, né? Mas sofri muito porque demorou muito a injeção. A senhora sarou e o irmão da senhora acabou indo para a guerra. Foi para a guerra. Só que mais tarde deu 3 derrames seguidos nele e ele perdeu a visão e faleceu, meu irmão, né? Então a história tem coisas boas, coisas tristes? Tem, tudo junto. Tem coisas boas também, né? É a vida. Isso. Daí fiquei trabalhando na lavoura, ajudando minha mãe em casa. Aí comecei a namorar ele. Com 17 anos eu casei. Já estamos 48 anos casados. Olha, essa xícara ali é lembrança das bodas de ouro de meu pai. Aí tem umas lembranças das bodas de prata. Nossas, já é quase bodas de ouro. O seu Luiz, marido da dona Melícia, também é neto de poloneses. Para o agricultor, o passado do seu povo na região foi marcado por muitas dificuldades. Seu Luiz, como foi o início da colonização do local? O início aqui foi muito pesado. É que os colonos, os imigrantes vieram aqui, o governo doou o terreno, uma chácara para cada um, são 5 alqueires. E daí se vira. E não tinha o que comer, porque da onde iam tirar dinheiro? Daí então o governo pagava para derrubada do mato R$100 por pinheiro. E o camarada, se era muito ligeiro, derrubava, tanto que um derrubou 25 pinheiros, ganhou R$2.500. Naquele tempo era mais ou menos que nem uns R$50 hoje, era dinheiro valia. Depois então foram abrindo a estrada, porque nem estrada não tinha, só um carreiro no mato. E daí então construíram uma capela pequena. Daí o padre vinha. O padre vinha rezar a missa e depois foi indo, abriram a estrada e o governo sempre ajudando até o Dom Pedro II veio para cá, para Murici. Não sei em que tempo, mas ele veio visitar Murici e deu uma ajuda assim que os colonos se ergueram. E tinha muito gado dos primeiros que estavam morando aqui, para dizer a verdade, eram os caboclos do mato.
Então o gado andava por aqui e comia a planta deles. E eles então, o que iam fazer? Matavam o gado e se mantinham com esse gado. Daí foram esses daqui, apelaram até para o rio. Daí então falaram lá do rio, mandaram aviso que se feche o gado que não vão matar. E daí continuavam matando e comendo churrasco e tudo. E assim que foram aguentando os primeiros dias, porque o mato era assim que era uma escuridão, não se enxergava nada. O pinhal era muito alto, levantado, pinheiros de 25 até 1 metro de diâmetro. E por fim, depois, então, foi se encaminhando, até que chegou no nosso lugar agora, que nós estamos bem, mas o que sofreu foram os primeiros. E hoje a situação da agricultura hoje aqui? Está mais ou menos boa. Está mais ou menos boa. Não está muito assim como é para ser, mas dá para viver trabalhando, porque quem não trabalha, não come. O passado dessa gente não vive só na memória. Através das fotos da família, ele participa do presente. Nas paredes da casa dos micos, recordações de um tempo feliz dividem espaço com imagens mais atuais, principalmente quando fotografado é um compatriota tão famoso. Mas não precisa ser polonês ou descendente para ser presenteado com a receptividade dos micos. Para os amigos, as portas estão sempre abertas. E num café da manhã tipicamente polonês, o piroga é o prato que consegue manter unidas diferentes gerações de uma família, num momento como este, tão especial. A atração que este prato típico exerce sobre a família é tamanha que falta espaço à mesa para acomodar tanta gente. Para fazer a massa do pirogue, anote aí. Você precisa de 1 quilo de farinha de trigo, 2 colheres de manteiga, 2 ovos, meia colher de sal e água morna ou quente. Para o recheio, você deve usar 1 quilo de requeijão, cebolinha, salsa, hortelã branca, pimenta e sal. A dona Melícia lembra que no pirogue do café da manhã não vai molho. Já o servido no almoço ou jantar deve ser acompanhado de um molho à base de bacon, champignon ou carne moída. Bom, começamos pela farinha. Aí eu já vou bater os ovos. Aí eu já aumento a água para desmanchar bem. Já põe os ovos com um pouco de água na farinha. Agora eu vou pôr a margarina. O sal. E amassar. Pelo jeito essa massa fica bastante resistente. Fica. A gente aumenta a água quando for preciso, quanto for preciso. É uma massa pesada. Pesada. Uma massa meio dura, né? Meio dura. Sim. Vamos pegar mais água. Agora tem que pôr a mão. Tem que amassar bem com a mão. Tem que pôr a mão na massa. Tem que, senão não sai bem. Tem que amassar.
Para a massa ficar no ponto, o que é preciso? Bom, tendo cilindro elétrico, a gente passa no cilindro, aí ela fica no ponto rápido. Mas é a quantidade de água? A água eu não tinha quantia, eu vejo assim, pela massa mesmo, eu já sei a quantia, massa que seja que nem de pastel ou macarrão. Mas a água pode ser morna, mais ou menos? Morna, quanto mais quente é melhor. Quanto mais quente é melhor. Quanto mais quente é melhor. O pirogue fica mais macio, né? Bem mais gostoso com água quente. A gente pondo os ovos e a farinha, a gente já sabe o ponto dela, né? Também, se acontecer que põe mais água, aumenta a farinha, dá certo também, não tem problema nenhum. Sempre a gente acerta. Bom, agora eu vou temperar o requeijão. Então, enquanto a massa espera... Enquanto a massa espera, eu tempero o requeijão para o recheio. Pimenta, salsinha, cebolinha, já foi o cheiro verde, hortelã branca, e sal. Agora, todo esse tempero é à vontade? À vontade. Como a pessoa preferir. Quem gosta bem temperado, põe mais tempero, né? E a pessoa que não gosta muito de cheiro verde, põe menos. Tem que misturar bem. Sim. Por causa do sal também, pimenta, é bom misturar bem. Essa massa tem que estar bem esticada? Bem esticada. Tem que ficar fina. O próximo passo é colocar o requeijão temperado sobre a massa e dobrá-la, cobrindo o recheio. Daí, é só cortar os futuros pirogues com a boca de um copo, fechá-los e levá-los ao fogo, onde são cozidos. Em seguida, os pirogues são fritos. Estão prontos os famosos pastéis poloneses. Dona Inês, antes de casar, a senhora já sabia fazer pirogue? Não sabia. Mesmo sendo descendente de polonês, não sabia fazer o pirogue. Aprendi com a minha sogra. Para poder casar com o filho da senhora, ela teve que se comprometer a aprender como fazer o pirogue? Ah, sim. Se comprometeu, aprendeu e está aprovada. É do município de Terra de Areia, a 100 quilômetros de Porto Alegre, que vêm os abacaxis que fazem sucesso no Rio Grande do Sul. São quase 400 hectares plantados só com abacaxi. Em algumas lavouras, o solo não é limpo e essa espécie de samambaia serve como uma proteção ao sol, favorecendo o crescimento da fruta. Estes pés foram plantados há 16 meses e vão dar as primeiras frutas. A melhor safra sempre é considerada a segunda. A introdução da cultura do abacaxi deve ser lavrado o solo ou rotativado após se incorporar o calcário, né, para diminuir os teores de cálcio, de magnésio, e posteriormente dá-se um tempo, incorpora a matéria orgânica ou cama de aviário, né, e posteriormente faz o plantio. As frutas são colhidas maduras, o que depois preserva o sabor por mais de um mês. E a colheita agora não para até abril. Mais de 1.000 toneladas de abacaxis vão sair daqui para serem vendidos nas cidades e principalmente nas estradas que levam à praia. Nestas bancas, as frutas custam menos de R$1. As primeiras lavouras de abacaxi foram plantadas a partir da década de 50. E desde lá, as famílias de Terra de Areia vivem deste negócio. Para os agricultores, é o clima da região, entre a serra e o mar, que dá o sabor especial aos abacaxis. 30.000 frutas, este é o número de abacaxis que estão sendo colhidos por hectare. Aqui só é plantada esta variedade, a pérola, que se adaptou muito bem ao solo arenoso e principalmente conquistou os consumidores por ser extremamente doce.
Apesar disso, um grande concorrente do abacaxi de terra de areia são as frutas que vêm do norte do país. Chegam aqui bem mais baratas e abocanham uma boa fatia do mercado, o que deixa alguns produtores insatisfeitos. O abacaxi de terra de areia, você pode pegar ele tem um aroma, ó. Ele tem um aroma, você cheira ele, ó. Aquele abacaxi não cheira porque ele apanha do verde lá e colocado dentro do caminhão para chegar aqui a tempo de ser consumido. Isso aqui você apanha ele maduro. Chega na tua mesa ele madurinho, ao natural. É a diferença, muita diferença. E para aproveitar melhor a fruta, a nossa sugestão é o frango ao molho de abacaxi. Anote os ingredientes: 400 gramas de frango desossado, 100 gramas de abacaxi picado, 1 xícara de leite de coco, 1 colher de sopa de cebola picada, meia colher de sopa de curry, meia maçã ralada, 1 xícara de caldo de galinha, sal e pimenta e óleo para refogar. Comece temperando o frango com o sal e a pimenta. Refogue o frango numa frigideira com o óleo e a cebola. Coloque a maçã, o abacaxi, o curry e o caldo de galinha, sempre mexendo. Por último, o leite de coco. Deixe cozinhar em fogo baixo por mais 5 minutos. Nosso prato está terminado, decorado com fatia de abacaxi, salsinha picada e semente de papoula. Pode ser acompanhado de arroz ou batata doce ao forno. É uma delícia. Bom apetite. A seguir, opinião. Ao meio-dia, notícias. E à 1 da tarde, Brasil na TV. Tem gente que depende de crack, álcool e drogas injetáveis. A FOS, Federação das Obras Sociais, depende de você para o tratamento destas pessoas. Ligue 0900 700 005 e doe R$5. Não deixe queimar este filme. Neste exato momento, nós estamos vivenciando uma retomada
do mercado de agribusiness, principalmente em função da proliferação de empresas de equipamentos agrícolas e dos financiamentos que o governo está fazendo para essa atividade. Quando existe esse tipo de apoio, há naturalmente uma corrida para esse setor, que nós já não vivíamos há algum tempo. Portanto, eu acho que o Canal Rural está vivendo um bom momento e veio num bom momento, está aparentando ter um crescimento em função do crescimento do setor de agribusiness, da economia de agribusiness hoje. O produtor rural se esforça para alimentar o país e mesmo assim é sempre acusado. Mas dessa vez, a responsabilidade pelo que você vai ver é toda nossa. O produtor pediu. A Massey fez um trator do jeito que ele queria. Massey Ferguson Série 5000. Viva a evolução. Isso que dá ouvir o produtor. Professor da rede pública, os livros que você escolheu no ano passado para a segunda, terceira e quarta séries devem ser reutilizados. O MEC vai enviar mais livros apenas para complementar as novas matrículas. Já na primeira série, todos os livros serão repostos. Para fazer a sua escolha, consulte o Guia do Livro Didático distribuído em 97. Guia do Livro Didático, nota 10 para qualidade. Tô vendo o Canal Rural, tô vendo... Bom de ver e de ouvir. Curtir um super grupo de... Som Rural e Tela Country são os programas de música do Canal Rural. Som Rural, às segundas, sábados e domingos. Tela Country, quartas, quintas e domingos. Canal Rural, o campo na sua casa. Veja o tempo no Brasil. Uma nova frente fria avança da Argentina. Áreas de instabilidade voltaram a cobrir toda a região sul, provocando muita chuva. Santa Catarina e Paraná podem ter temporais neste feriado 7 de setembro. As atividades agrícolas continuam paralisadas e o excesso de umidade prejudica a produção de trigo no sul do país. A massa de ar quente e seco está mais forte, mais fraca sobre o centro-norte. Ela deixa o tempo firme em boa parte do país, principalmente nos estados do Nordeste, onde o dia será quente. Em áreas afetadas pelas queimadas, como a Chapada Diamantina, não deve chover hoje e o fogo se alastra facilmente. Chove em quase toda a região sul, no sudoeste e leste paulista, no Rio de Janeiro e na faixa que vai de Mato Grosso do Sul ao oeste do Amazonas. No oeste gaúcho, céu nublado, com períodos de sol e chuva isolada. No nordeste de Mato Grosso do Sul, até o Espírito Santo, e no nordeste de Mato Grosso, ao litoral do Rio Grande do Norte, o sol predomina com pancadas de chuva à tarde e à noite. Nas demais áreas do país, o predomínio do ar quente e seco garante tempo firme com sol e temperatura em elevação. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra a chuva de até 30 milímetros no oeste do Paraná e de Santa Catarina. Nas outras áreas brasileiras, o volume de chuva varia entre 3 e 15 milímetros. Na quarta-feira, chove até 30 milímetros no norte do Amazonas. E nas demais áreas, o volume de chuva aumenta. Chove até 20 milímetros. Na quinta-feira, chove até 15 milímetros no oeste da região norte. No litoral norte do Nordeste e no Sudeste chove até 7 milímetros. Veja agora a temperatura em algumas cidades.
Na foto do satélite das 6h05 dessa manhã, as nuvens cobriam toda a região sul e também o Mato Grosso do Sul, onde chove desde a madrugada. Amanhã, outra frente fria deve chegar ao sul, avançando rápido sobre a região. A massa de ar polar, vinda com a frente fria, deve diminuir a nebulosidade e as chances de temporais nos estados do sul nos próximos dias. Mas a temperatura deve baixar. O canal infravermelho mostra o levantamento da temperatura do solo. Em Foz do Iguaçu, o dia começou com chuvas e trovoadas. Já no centro-norte paulista e no sul de Minas Gerais, o tempo estava aberto hoje cedo. Em Ribeirão Preto, a colheita da cana-de-açúcar avança. E no solo, a temperatura marcava 16 graus. Já em Guaxupé, fazia 14 graus. E o tempo ajuda a colheita do café. Em meia hora você confere outro boletim. Até lá! O uso do brometo de metila deve ser eliminado das lavouras. Causa danos ao meio ambiente. No programa de hoje, você vai conhecer a opinião do deputado estadual Beto Albuquerque, do PSB gaúcho, que apresentou um projeto de lei que proíbe o uso da substância no Rio Grande do Sul, e do vice-presidente de Meio Ambiente do Sindifumo de Santa Cruz, Nestor Mahler. Está começando o Opinião. A proibição. Indiscutivelmente, nós precisamos acabar com a utilização desse biocida no tratamento da produção rural, da produção agrícola. Não há nenhuma razão para que o Brasil fique na contramão da orientação mundial hoje de abandonar o instrumento químico para o tratamento agrícola. O Sindifumo não tem essa pretensão de proibir o uso de um produto, mas nós estamos atentos a todas as necessidades de substituição de produto ou até de mudanças de tecnologia, e o Sindifumo se sente confortado dentro da sua atividade ou da atividade das suas associadas na descontinuidade do uso do brometo de metila a médio prazo. Nós nos sentimos perfeitamente confortados, uma vez que nós já estamos estudando alternativas, dá para dizer, nos últimos 7, 8, 9 anos. Brometo de metila. Um biocida que tem um efeito extremamente devastador em matar micro-organismos, obviamente que ele tem consequências fantásticas sobre o ser humano e fundamentalmente sobre aquele que manuseia esse biocida. O problema é que quando nós tratamos de agrotóxicos, nós dificilmente temos estudos, muitas vezes científicos, de curto prazo para verificar. E só vamos notar o ato nocivo que muitas vezes mutila vidas, deforma a vida humana ou prejudica de forma insanável a saúde de um trabalhador rural após 10, 15 anos. Só que daí já é tarde. Aí as vidas já estão comprometidas. Então as consequências hoje, fundamentalmente no caso do brometo de metila, estão muito reservadas em problemas neurológicos para aqueles agricultores que manuseiam esse tipo de pesticida. Eu acredito que a saúde do agricultor, num primeiro momento, e por risco de aplicação, eu diria que praticamente não existe. Com relação ao produtor usar o produto, ao longo desses anos nós temos visto que, apesar de ser um produto altamente tóxico, com classe toxicológica 1, a maneira com que o agricultor usa e aplica o produto, os riscos de acidente na hora da aplicação realmente são minimizados. As consequências ambientais.
Nós temos estudos já desenvolvidos no mundo inteiro que mostram que o brometo de metila, esse gás venenoso para o tratamento pré-plantio ou pós-colheita de hortifrutigranjeiros ou da indústria fumageira, ele é em torno de 50 vezes mais nocivo na destruição da camada de ozônio do que o próprio CFC. Houve toda uma mobilização no mundo para que acabássemos com a utilização do CFC ou reduzíssemos a padrões suportáveis para que pudéssemos proteger a camada de ozônio já completamente aviltada em termos ambientais no mundo todo. Pois o brometo de metila é um gás 50 vezes mais nocivo a essa camada do ozônio. É mais uma razão em defesa da saúde humana e em defesa do meio ambiente que o brometo de metila tem que ser excluído da utilização no meio rural. Nós não podemos desconhecer o que o mundo científico nos coloca, de que a nível de camada de ozônio é afetado por brometo de metila e, por consequência, o filtro dos raios que podem causar algum dano na pele, que aí já não é só do agricultor, mas aí é da população de um modo geral, estamos todos expostos a essa situação. Ao meio ambiente, que realmente é a preocupação que a substituição do brometo de metila traz na sua proposta. A indústria fumageira. O Brasil já assumiu compromissos no sentido de excluir do tratamento das suas plantações, tanto de grãos quanto de fumo, com o tempo, até 2005 possivelmente, o tratamento através do brometo de metila. Há que se ter uma adaptação a isso e a indústria fumageira brasileira sabe que não pode continuar dando eco ao tratamento químico. Nós estamos entrando na era da biotecnologia, né? Nós estamos entrando numa era que está dispensando o tratamento químico. E se essa indústria não se der conta, não abandonar a aplicação química no tratamento dos seus produtos, obviamente vai perder espaços e seguramente vai perder mercado. Daria para dizer que é recente, porque se nós olharmos, é coisa de 5, 6, 7 anos atrás. A pesquisa começou um pouco antes e a substituição a nível de pré-comercial começou há 4 anos atrás, 4, 5 anos, e hoje já estamos numa substituição assim bem acelerada. A indústria ela foi estimulada pela informação ou pelo mundo científico ao divulgar os danos que o brometo de metila causa à camada de ozônio. Ela foi estimulada a pensar o seu problema, porque ninguém desconhece que a fumicultura é a maior, aqui no Brasil, é a maior consumidora de brometo de metila, atualmente. E ante as informações, né, que a indústria se acordou e passou a trabalhar nas alternativas. A proposta. Os países subdesenvolvidos normalmente têm o costume de se colocar na situação, no que diz respeito a agrotóxicos, de lixeira do mundo. A indústria que produz o brometo de metila, que nós importamos em 100% esse gás venenoso, é a indústria de Israel e dos Estados Unidos, que seguramente tem estoques para muitos anos para desovar do chamado brometo de metila. Só que lá nos Estados Unidos, em muitos estados americanos, já não se usa mais o brometo de metila. Mas, entretanto, os Estados Unidos é detentor, é sede de indústria fabricante do chamado brometo de metila. Então, nós, normalmente, na nossa velha condição subserviente, tapando o sol com a peneira, acabamos nos servindo de cobaias e, fundamentalmente, ficamos à disposição para a desova de estoques internacionais de agrotóxicos, sem medir as consequências para o nosso meio ambiente e para os nossos agricultores. O Brasil se comprometeu em eliminar o brometo de metila quando ele foi signatário do Protocolo de Montreal. E quando um país é signatário de um protocolo de intenção, logicamente que ele vai passar a trabalhar para eliminar. Vão ter os prazos necessários para que se desenvolvam todas as alternativas para que isso aconteça com segurança e que se mantenha a produção daquilo que necessita, daqueles produtos, mas o Brasil se comprometeu sim. E dentro do comprometimento que o Brasil assumiu, a indústria fumageira, ela assumiu um comprometimento mais rígido para ela mesma. No presente momento não existe a proibição e a proibição está afeto aos órgãos do Ministério da Agricultura, na Divisão de Defensivos Agrícolas e tal, que está atenta à questão
inclusive temos sentado com eles para expor os nossos trabalhos, o que nós estamos fazendo para substituir, e eles têm outros problemas que os da fumicultura. Mas a fumicultura não tem nenhum problema na retirada do brometo de metila. Só ressalvando de que se isso acontecesse da noite para o dia, sem desenvolver fornecedores das matérias-primas alternativas, nós teríamos dificuldade de gerar produção de fumo. Mas hoje já temos o sentimento de que, muito antes do 2010, a fumicultura tem atingido esse objetivo. A eliminação. É possível fazer, sem dúvida alguma, é necessário fazer agora. Nós não precisamos ficar servindo de país que desove estoques desse tipo de biocida, desse tipo de agrotóxico. Nós temos alternativas para tratar a nossa produção, seja no pré-plantio, seja na pós-colheita, sem o uso desse tipo de ingrediente químico. É uma necessidade. Se queremos defender a saúde do trabalhador brasileiro, se queremos defender a saúde do consumidor brasileiro, se queremos defender a nossa biodiversidade, o nosso meio ambiente, nós temos que tomar decisões corretas como os países envolvidos já estão tomando e, portanto, abdicar do uso do brometo de metila. Eu acredito que o setor poderia dizer que por volta do ano 2002, 2003, ele tenha realmente substituído todo o brometo de metila. Porque tem todas aquelas implicações da necessidade de insumos que hoje o mercado não tem condições de suprir. Mas à medida que o mercado tiver condições de suprir, nós vamos substituindo numa velocidade maior. Preocupação mercadológica. A indústria fumageira, ou qualquer indústria, atua de acordo com seus interesses. Ela não pode agir em hipótese alguma no sentido de perder mercado. E por isso ela está agora tomando consciência de que precisa aos poucos fazer isso. Nós achamos que não tem que ser aos poucos. Achamos que, no caso aqui do Rio Grande do Sul, e esperando que isso também seja de todos os estados brasileiros, se proíbe imediatamente o uso. Porque no caso da carne, já não se consome ou não se exporta carne mais se tiver utilização de anabolizantes. No caso do soja e do trigo, em razão de pesquisas e de compromisso do mundo desenvolvido, importador de grãos, já não se quer mais o trigo ou a soja tratada com agrotóxicos pesados. Nós estamos na fase do ISO 14000, que exatamente tem esse tipo de preocupação. E neste caso do brometo de metila, já ninguém vai mais querer consumir ou importar produtos que tenham sido tratados com um gás venenoso altamente nocivo à camada de ozônio, altamente nocivo à saúde do consumidor daqueles produtos e altamente nocivo ao agricultor que vai manipular ou manusear essa produção. O Brasil provavelmente vai novamente ser um dos pioneiros na substituição de um produto que eventualmente a sociedade está clamando para ser eliminado. Então, nós buscamos até uma reserva de mercado em função de que nós estamos tendo capacidade de atender às demandas de mercado, seja de retirada de um determinado produto ou eliminação de um outro, entende? Então, nesse aspecto, o aspecto mercadológico, ele não está nos pressionando para substituir. Mas nós provavelmente, quando nós vamos conseguir isto, a nível de 100%, nós vamos usar isso no mercado e dizer que o Brasil mais uma vez o fumo brasileiro está promovendo alguma coisa que é um clamor, vamos dizer assim, social, né? O usuário final. Sem dúvida alguma, o consumidor final ele é atingido. Um biocida que destrói uma cadeia imensa de micro-organismos pode, ao longo do tempo, em alguns casos, ou imediatamente, causar problemas sérios no consumidor. Quer dizer, qualquer moranguinho, ou maçã, ou uma pera, ou o fumo que tenha sido eliminado os seus micro-organismos, ou larvas, ou fungos, através da utilização desse gás, uma vez ingerido, vai transformar mutações genéticas no próprio consumidor. Isso é um pouco da história que houve com a talidomida. O FDA dos Estados Unidos chancelou a utilização da talidomida. 20 anos depois, mataram milhões de pessoas no mundo, embora tivesse o aval de um organismo tipo FDA lá nos Estados Unidos. Quer dizer, nós não podemos esperar acontecer a catástrofe na saúde do cidadão para depois nos darmos conta disso. Não, vamos fazer antes.
E no caso do brometo dimetilo, os estudos hoje já são suficientes e as alternativas já existem para que nós não precisemos lançar mão desse tipo de expediente para tratar a nossa produção. Não tem como brometo dimetilo aplicado no solo, na sementeira, ir para a planta, da planta ir para a planta para a lavoura depois, da lavoura colher a folha, curar a folha, e aí no processo industrial depois chegar até a fabricação do cigarro é impossível. Isso aí não tem o menor risco disso aí. Antigamente se expurgava fumo com brometo dimetila. Hoje não é mais usado o brometo dimetila para expurgar o produto final, antes do embarque, para matar algumas pragas de produto armazenado. Então, se nesses dois momentos, um não tem o risco de contaminar o produto na lavoura, e o outro não se usa mais para expurgar o produto para exportação, então o brometo dimetila chegar no consumidor final como forma de produto através de cigarro ou charuto, coisa assim, eu diria que estaria descartado. Elevação de custos. Eu acho que todas as alternativas que estão sendo pensadas ou as que já existem hoje significam diminuir custo. Quando eu falo em biofertilizante, quer dizer, quando eu falo em adubação orgânica, não dá nem para comparar o custo da adubação orgânica com o custo do brometo dimetila. Não dá nem para comparar o choque térmico com a utilização do brometo dimetila. Não dá nem para comparar a rotação de cultura em cima de uma área com o custo de plantação. E os estudos biotecnológicos seguramente estão a produzir hoje mutações e alterações que serão barateadoras de qualquer custo de produção. Num primeiro momento o agricultor tem um dispêndio maior, porque ele tem que comprar as bandejas, né, de isopor, mas como elas têm uma durabilidade de 5 anos, as bandejas, ao longo dos anos, então diluído, e pela uniformidade da muda de fumo que vai ser atingida, a pesquisa tem nos mostrado que nós vamos ter um aumento de produtividade. Então, apesar de que tem um custo inicial um pouco mais elevado na aquisição dos materiais, pelo benefício que o sistema traz, uniformidade de muda e aumento de rendimento da cultura, nós temos um benefício. Finalmente, lá no fim, nós temos um benefício. Intoxicações. Nós temos inúmeros casos. A pesquisa epidemiológica que o Ministério da Agricultura faz aqui no Rio Grande do Sul, especialmente na região fumageira, região de Venâncio Aires, se deve a centenas de casos de denúncias de problemas que inclusive levaram em grande número de agricultores a suicídios, a deformações. Quer dizer, todos nós sabemos, não vamos tapar o sol com a peneira e tampouco vamos admitir o discurso da indústria fácil que não é bem assim, porque todos nós sabemos o contato com o agrotóxico, o que tem produzido no envelhecimento da população, o que tem produzido, especialmente da população que opera com isso, o que tem produzido de mutações pessoais, quer dizer, de deformações físicas. Então, isso, embora você não possa dizer, olha, tem X números já cientificamente comprovados, nós todos sabemos que estamos à mercê, quem consome e quem trabalha com agrotóxico, para sofrer esse tipo de coisa. E essa inspeção, ou esse estudo epidemiológico feito aqui no Rio Grande do Sul pelo Ministério da Agricultura, é um atestado disso. Quer dizer, são tantos casos que o Ministério da Agricultura não tem outro caminho senão encarar de frente essa questão e com profundidade. Não chegou ao nosso conhecimento, porque quando acontece alguma coisa de uma gravidade um pouco maior, logicamente, isso chega na empresa para o qual o produtor comercializa ou planta ou está vinculado e, por consequência, chega no setor de meio ambiente. Nós temos um comitê científico que discute essas questões, né? E, felizmente, não temos essa situação. Se fosse um problema realmente de risco, e se o risco fosse de uma potencialidade tal que estivesse acontecendo toda hora, acidentes, eu acho que teríamos noticiado isso aí, ou as notícias estariam aí. E, felizmente, podemos dizer que não temos essa situação. E esperamos não tê-la até conseguir substituir 100% do produto. As substâncias. Sem dúvida alguma é verdadeiro a tese de que 48 horas depois da retirada da cobertura não resolve o problema. A concentração de gás permanece, a presença desse gás sobre micro-organismos no terreno, numa hipótese de um pré-plantio, é evidente. E após a descoberta do ambiente concentrado para a atuação do gás,
Aí nós temos exatamente o efeito sobre a camada de ozônio. Quer dizer, todo o resíduo restante será emitido ao ar e por consequência, haverá de produzir as consequências de, mais uma vez, violentar e destruir a nossa camada de ozônio. Não tem dúvida que o brometo de metila ele é mais pesado do que o ar, então a tendência dele, quando se aplica ele no solo, é ele realmente baixar e penetrar. O nosso maior, vamos dizer assim, sinal de que se existe brometo de metila ainda no solo, ou liberando, né, é de que a semente de fumo não é afetada. Semeando ela 24 ou 48 horas após a retirada do plástico, se semeia a semente de fumo, que é extremamente pequena. São em torno de 12 a 14 mil sementes por grama. É quase um pó de café. E essa semente, se tivesse qualquer resíduo significativo de brometo de metila ainda no solo ou liberando, esta semente seguramente seria afetada e você teria um prejuízo na germinação. Então é assim, não existe um estudo, nós não temos essa situação científica de avaliar, mas nós temos essa situação prática, que mostra que se existe algum resíduo, deve ser num volume assim extremamente baixo. As culturas seguintes. Indiscutivelmente, o fato de ser um gás e alguns defenderem que a sua volatilidade desaparece é completamente falsa a afirmação. Não é por acaso que as agências de proteção ambiental norte-americana consideram em grau máximo de toxicidade o brometo de metila. Ele permanece no solo, ele pode atingir micro-organismos e num futuro ou imediatamente quebrar a própria biodiversidade do solo, e ele é altamente respirável. No momento em que se levanta a lona protetora da aplicação do gás, o agricultor não usa a máscara de proteção, vai respirar, além do que nós vamos ter na camada de ozônio a emissão desses gases também. Eu quero crer que não tem esse risco. Quero crer que não. Agora, de repente, à luz de um estudo científico mais profundo e tal, mas à luz do nosso conhecimento, nós